Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E olha bem, a PGR parece que tomou um pouquinho, sabe como é que é? Começou a fazer alguma coisa. Inclusive, já pediu a condenação do genocida Bolsonaro. É exatamente isso. O Procurador-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal a condenação do ex-presidente, o genocida Bolsonaro, e outros 7 réus integrantes daquela chamado núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado na nossa democracia. E no documento, o procurador Paulo Gonet, ele indica que Bolsonaro deve ser condenado por 5 crimes, sendo eles liderar organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta ao Estado democrático de direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaças contra o patrimônio público da União e considerável prejuízo para a vítima e deteriorização do patrimônio tombado. A manifestação conta das alegações finais do órgão encaminhada ao relator, o ministro Alexandre de Moraes, no Supremo Tribunal Federal, que pediu ainda a condenação dos outros 7 réus. E tem outra. O único que vai ser beneficiado nessa aí é o tal de Ramage, porque ele é deputado federal. Então ele só está em curso em 3 crimes: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta ao Estado democrático de direito e golpe de Estado. Agora os outros são todos os 5 crimes, inclusive o almirante Garnier Santos. E ele era o ex-comandante da Marinha. Os crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta ao Estado democrático de direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e considerável prejuízo para a vítima. E também deteriorização do patrimônio tombado. E os outros todos também. O Anderson Torres, aquele que foi ministro do Bolsonaro, a organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta ao Estado democrático de direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deteriorização do patrimônio tombado. E tem outra. O general Heleno, Augusto Heleno, aquele que dava uma de valentão, já está no bico do corvo, mas dava uma de valentão, o tal de general Heleno, que ele é general da reserva, e ele foi também chefe do Gabinete de Segurança Institucional. O Paulo Gonet também está pedindo a condenação dele em organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta ao Estado democrático de direito,
golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e considerável prejuízo para a vítima e deteriorização do patrimônio. Agora tem o tenente-coronel Mauro Cid, que ele foi ajudante de ordem do Bolsonaro. Ele também, o Paulo Gonet, está pedindo a condenação dele em organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta ao Estado democrático de direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio e considerável prejuízo para as vítimas e deteriorização do patrimônio tombado. Agora, com o tenente-coronel Mauro Cid, ele foi considerado o colaborador. Então, o que acontece? Ele vai ter aí algumas vantagens, porque ele foi o que entregou todo mundo. Ele foi o colaborador. Agora, a PGR recomendou a redução de 1/3 da pena, mas não o perdão judicial, já que foram apontados omissão nos seus depoimentos. Quer dizer, ele não falou tudo. A Polícia Federal já tinha investigado, já sabia das coisas, e na hora dele falar, ele se omitiu. Então, ele não vai ter o perdão judicial. O Paulo Gonet só está pedindo uma redução de 1/3 na pena. Agora, o Paulo Sérgio Nogueira, que é general e ex-ministro da Defesa, o Paulo Gonet também está pedindo a condenação dele em organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta ao Estado democrático de direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e considerável ameaça contra o patrimônio e prejuízo para as vítimas. E também deteriorização de patrimônio tombado. Agora, o que foi vice na chapa do Bolsonaro, o general Braga Neto, que é general da reserva e ex-ministro do Bolsonaro, da Casa Civil, também aos 5 crimes: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta ao Estado democrático de direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e considerável prejuízo para a vítima, e deteriorização de patrimônio tombado. Agora, nisso tudo tem um porém. Porque o que acontece, o que eles vão alegar? Porque a justiça brasileira, ela tem lado. Ela tem lado. Por exemplo, o caso do Supremo Tribunal Federal de condenar o genocida Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, é alta a probabilidade dele cumprir pena em prisão domiciliar. Quer dizer, a possibilidade dele não ficar na cadeia, porque eles vão inventar 1000 histórias.
E sabe que a justiça brasileira, como ela tem lado, porque o pessoal ainda fala que só ele vai para a cadeia só depois que terminar toda a forma que ele vai ter no processo de enrolar como enrolou o Fernando Collor. Porque o que acontece? Ele vai dizer que ele é doente, que ele tem mais de 70 anos. Então ele vai ficar o quê? Ele não vai para a cadeia. E nós queremos que ele vá para a cadeia, porque o lugar do Bolsonaro é na cadeia. Porque essa prisão domiciliar humanitária pode ter mesmo que o regime não seja aberto. Porque se o preso é portador de alguma doença grave ou condições de saúde frágil, que exige um cuidado médico, apesar que nos presídios tem hospital. Porque esse tipo de coisa não é feito para qualquer preso. Vários presos, inclusive, morreram na cadeia e a justiça não colocou prisão domiciliar. Agora, esse pessoal, veja bem o caso do Collor. Ele cumpre pena na casa dele. E foi condenado por corrupção, porque o Collor é ladrão, né? Ele é ladrão. Agora, eu só quero ver se realmente esse pessoal todo vai para a cadeia. Porque o caso daquele general Heleno, o que dava uma de valentão, mas todos nós vimos e sabemos que ele já está no bico do corvo. Agora, a gente também sabe, por exemplo, no caso do Lula, o Supremo Tribunal Federal condenou o Lula na primeira instância, não teve segunda instância, não. O processo nem tinha, e isso está na Constituição. Agora, a lei também dá uma série de vantagens para esse pessoal. Agora, a previsão que esse processo que apura tentativa de golpe de Estado, liderado inclusive por Jair Bolsonaro, ele tem que ser julgado ainda esse ano. Agora, a possibilidade de condenação é considerada concreta. Agora, tem um outro porém nisso aí. Às vezes a PGR pede uma suposição, pediu para vários daqueles condenados, aqueles que deram lá, detonar o patrimônio público, cultural e artístico do Brasil, eles detonaram. Muitos a PGR pediu 30 anos. E o Supremo Tribunal Federal dava 14, 17. Agora, eu quero ver o Supremo Tribunal Federal
realmente condenar esse pessoal nos 5 crimes que eles cometeram. Porque já estão falando, inclusive, que o general Heleno ele vai ser condenado em 1 ou 2 crimes somente. E eu acho que tem que ser condenado em todos. Se cometeu crime, em todos. Porque o pessoal fala, não, mas ele não cometeu todos. Não, espera um pouquinho. Se um cara vai assaltar um banco, vai lá uma quadrilha, 3 caras entram no banco, um fica na porta vigiando e o outro fica dentro do carro para dar um pinote. Eles não estão assaltando o banco? É isso que o pessoal está comentando, dizendo que o general Heleno vai ser beneficiado em alguns crimes que ele só fazia firula, mas não participou. Ele estava lá e ele era chefe. Inclusive era chefe do deputado federal, que está sendo beneficiado por ser deputado federal. Então ele só vai ser condenado só em 3 crimes. Que é inclusive o Alexandre Ramage. Ele vai ser com a Procuradoria-Geral da República, o Paulo Gonet, pediu a condenação dele de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta ao Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Porque os outros 2 crimes ele cometeu quando ele já era deputado. E tem essa, o deputado pode cometer crime no Brasil. Ele pode cometer crime que ele não vai ser condenado, não vai ser julgado. Tem essas mordomias também. Agora, o trabalhador, se roubar um pão ou uma guaraná na padaria ali, no supermercado, qualquer coisa, ele é condenado, ele não tem essas mordomias. Entendeu? De inclusive ficar em casa, condenado em casa. Como estão colocando que o Bolsonaro, o precedente, inclusive o caso do Collor já diz bem isso. Agora, a prisão domiciliar humanitária não é para todo mundo, é só para esse pessoal. Porque eu lembro muito bem, quando o Meneghetti estava na cadeia, ele não teve nenhum desses benefícios. Não teve nenhum. Agora, esse pessoal tem benefício pra caramba. Inclusive se for deputado. E você veja bem, o Collor não é deputado, não é senador e teve a maior mordomia. Ele está belo folgado em casa. Eu espero que esse pessoal, que a Procuradoria-Geral da República pediu a condenação, que realmente sejam condenados. Seja condenado por todos os crimes que eles cometeram. Porque não adianta. Ah, não, ele é mais velhinho, tem que dar uma mordomia. Não, nada disso. Ele cometeu o crime quando ele era velhinho. Então tem que pagar pelo crime. Não
tem que dar boi para esse pessoal que eles queriam dar um golpe de Estado na nossa democracia para implantar no Brasil uma ditadura militar. Porque quem passou pela ditadura militar sabe o que é a ditadura militar. E era justamente o que eles queriam. Inclusive o Bolsonaro já tinha dado até entrevista que quando ele desse o golpe, ele ia matar mais de 30 mil pessoas. Apesar que na pandemia matou mais de 700 mil, porque não quis comprar vacina. Agora, ele falou que se desse um golpe, ele deu entrevista. Ele falou que mataria mais de 30 mil, inclusive o primeiro que ele mataria era o FHC. É o fim da picada. Agora, eles se esqueceram que nós que passamos pela ditadura não queremos mais ditadura no Brasil. Ditadura no Brasil nunca mais, certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que eles querem dar o golpe de todo jeito. Não vê lá o Bananinha que está nos Estados Unidos tramando contra o Brasil e a justiça brasileira não toma providência? A Câmara não toma providência de cassar o mandato dele nem nada, porque todos aqueles que estão na Câmara e no Congresso Nacional, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado, tudo bolsonarista. Tanto o presidente do Senado como o presidente da Câmara. Por isso que não caça. Veja bem o caso da Zambelli. Ele cassou o mandato da Zambelli. Zambelli está condenada a 10 anos de cadeia. Fugiu e está na Itália numa boa. E diz que não vem mais para o Brasil. E está lá, numa boa. E é isso que nós não queremos. Porque nós não queremos mais ditadura no Brasil. Pessoal, fico por aqui, mas inscrevam-se no canal. Juntos, nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e tchau.